Imagine por um momento que estamos sendo observados por algo vindo de muito, mas muito longe. Um visitante cósmico de um lugar que nunca imaginamos. E se fosse uma nave espacial? Ou, quem sabe, uma sonda enviada por uma civilização alienígena com um propósito desconhecido? Agora, pare e pense. O que nos diria um ser de outro mundo se ele viesse até nós? Como poderia ser o encontro com uma inteligência alienígena? Talvez esse seja o maior mistério da nossa existência. E talvez, só talvez, o segredo esteja bem diante de nossos olhos. Você deve estar se perguntando como saberemos se isso é realmente possível. Bem, o que vou te contar vai te deixar arrepiado. Um novo visitante entrou no nosso sistema solar e ele está quebrando todos os recordes conhecidos. Seu nome é 3I Atlas, mas o que ele representa é muito mais do que um simples cometa ou asteroide. Este objeto é o terceiro visitante interestelar já registrado passando por aqui. Mas o que há de tão estranho nele? Ele veio de um lugar distante. Ele está viajando mais rápido que qualquer coisa que já vimos. E a sua forma não é nada comum. O que sabemos até agora é que esse objeto poderia ser algo totalmente fora do esperado. O cometa 3I Atlas foi detectado em 1º de julho pelo telescópio Atlas e logo se tornou o centro das atenções no mundo da astronomia. Mas não foi sua data de descoberta que chamou a atenção de todos, e sim as características únicas que ele apresentou. Ele está se movendo a uma velocidade impressionante de cerca de 60 km por segundo. Sim, você ouviu certo, 216 mil km por hora. Nada, absolutamente nada neste sistema solar se move tão rápido. E para piorar, sua trajetória não parece nada como a de um cometa normal. Este visitante parecia mais um intruso, algo que foi projetado por mãos alienígenas. Porque, se você parar para pensar, os cometas são objetos que vêm de longe, mas o 3I Atlas está viajando a uma velocidade muito maior do que qualquer outro cometa ou asteroide que já vimos. Ele não se parece com algo que poderia ter sido apenas lançado de outro sistema solar de forma aleatória. Havia algo mais, algo peculiar. A questão não era só a sua velocidade, mas também a sua origem. Até aquele momento, os únicos 2 objetos interestelares conhecidos a terem passado pelo Sistema Solar foram o enigmático Oumuamua, em 2017, e o cometa Borisov, em 2021. Ambos eram misteriosos, mas o 3I Atlas parecia ser mais rápido, maior e com um comportamento ainda mais intrigante. E sua aparência é, no mínimo, impressionante. Estima-se que o cometa tenha cerca de 20 km de diâmetro. Isso é bem maior do que qualquer outro cometa já registrado. Para se ter uma ideia, ele é bem maior que o Oumuamua, aquele objeto misterioso que passou por aqui em 2017, e o cometa Borisov, que apareceu em 2021. Esse cometa é uma verdadeira gigante em comparação, algo que se destacaria no céu não apenas pela sua velocidade, mas também pela sua grandiosidade. Com toda essa velocidade e tamanho, seria fácil pensar que poderia ser um objeto artificial, mas no fundo, sabíamos que havia algo mais por trás disso. E foi aí que as especulações começaram a surgir. Muitas teorias começaram a tomar forma. E se o 3I Atlas fosse uma nave espacial? Alguns sugeriram que ele poderia ser uma sonda enviada por uma civilização alienígena, algo construído para explorar o nosso sistema solar. Outros, mais ousados, chegaram a pensar que o cometa fosse uma nave-mãe de uma possível missão interestelar vinda para iniciar um contato com a Terra. Mas será que essas especulações eram realmente plausíveis? Estaríamos diante da primeira prova concreta de vida alienígena? E então surge a questão mais intrigante de todas. Se fosse uma nave, o que ela estaria buscando? Essas ideias logo dominaram os debates. No entanto, como você sabe, a ciência é feita de observações e provas. Então, o que mais os cientistas encontraram ao observar mais de perto o 3I Atlas? Será que realmente estávamos à beira de uma revelação extraterrestre? Conforme os astrônomos começaram a analisar com mais profundidade a órbita e o brilho do 3I Atlas, eles descobriram algo surpreendente. Ao contrário do que muitos pensavam, esse não era um objeto alienígena ou uma nave misteriosa. Era, na verdade,
Um cometa. Calma, eu sei que você deve estar pensando, mas como um cometa pode ser tão grande e tão rápido? A resposta está nas características muito peculiares desse objeto. Cometas vêm de regiões distantes do sistema solar e são compostos por uma mistura de rocha, poeira e gases. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele começa a aquecer, liberando gases e criando a famosa cauda que sempre associamos a esses objetos celestes. Mas o que tornou o 3I Atlas tão especial foi sua velocidade extrema, que o fez ultrapassar todos os outros objetos registrados, inclusive os 2 primeiros visitantes interestelares. A NASA revelou que o 3I Atlas se move a uma velocidade cerca de 2 vezes mais rápida do que os anteriores, e com isso começou a quebrar todos os recordes. A NASA ainda revelou que o cometa foi classificado como tal após um estudo minucioso de sua órbita e brilho. Isso é uma boa notícia, pois significa que, ao contrário das especulações mais fantasiosas, o 3I Atlas não estava nos trazendo a confirmação de vida extraterrestre. Pelo contrário, ele era um cometa, uma bola de rocha e gelo vagando pelo espaço sem intenção de nos observar ou fazer qualquer tipo de contato. Agora, o que torna o 3I Atlas tão impressionante não é só sua velocidade ou tamanho, mas o fato de que ele é um cometa interestelar. Isso significa que ele não pertence ao nosso sistema solar. Ele vem de um lugar distante, de fora da nossa galáxia, e atravessou imensas distâncias para chegar aqui. A origem dele ainda é um mistério, mas as observações apontam para regiões extremamente distantes da Via Láctea. Ele tem uma excentricidade orbital de 6,0, o que é impressionante, pois nunca vimos uma órbita tão excêntrica antes. Isso indica que o cometa provavelmente passou por diversos sistemas estelares antes de chegar até nós, fazendo uma viagem cósmica de proporções épicas. O fato de ser um cometa interestelar também significa que ele poderia nos oferecer pistas sobre a formação de sistemas planetários em outros lugares do universo. Por isso, o 3I Atlas é de um valor científico imenso, porque ele pode ser o primeiro cometa que podemos estudar que não veio de nosso próprio sistema solar. Ele pode nos dar uma visão única de como outros sistemas estelares formam cometas e como esses objetos se comportam quando viajam entre as estrelas. Ele vai continuar sendo um objeto de fascinação para cientistas ao redor do mundo que estão cada vez mais convencidos de que o 3I Atlas é uma oportunidade única de estudar um visitante vindo de muito, mas muito longe. Então, o 3I Atlas não era uma nave alienígena, como alguns imaginavam, mas sim um cometa interestelar, uma verdadeira maravilha da natureza. Ainda assim, sua viagem através do sistema solar está nos oferecendo uma oportunidade única de aprender mais sobre o universo e sobre como esses objetos se comportam. E você? O que acha dessa descoberta? Acha que os cientistas estão no caminho certo? Ou talvez o cometa 3I Atlas tenha mais mistérios a revelar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.